Sempre bom estar aqui, me sinto em casa na BAG, então é uma honra sempre. E, na verdade, eu gostaria de conversar com vocês sobre os problemas que nós estamos tendo como pós-Código Florestal, quem diria, né? A gente teve uma briga para chegar no código, luta armada praticamente, e aí quando a gente consegue o código, a gente tem uma luta pós-código. E essa luta é efetivamente na aceitação das regras que foram por nós conseguidas e na implementação disso, na prática. Porque o que acontece é assim, lá na lei está tudo muito lindo, aí você chega aqui, você vai fazer uma subdivisão, você leva 4 anos para conseguir o certificado do INCRA no seu georreferenciamento, a hora que você chega no cartório, o cartório fala, verba, reserva, legal, senão não faço. E aí? Então, a ideia é que a gente tenha alguma ferramenta para enfrentar esse período que não vai ser fácil, de transição entre a lei anterior, que nos era muito prejudicial, e a lei atual, que é realmente favorável ao produtor, mas que está tendo uma resistência em ser aplicada. Os passos para a regularização da propriedade rural, eu tenho dito, o pessoal aqui, eu vejo aqui muitas carinhas conhecidas. O Ismael é um que, se faltar a gente para dar palestra, chama ele, que ele sabe de cor minha palestra, já viu, Patrícia? O pessoal lá da usina Santa Fé também, todo mundo acompanha sempre. Mas, na verdade, são passos que tem que estar na cabeça do produtor e vocês, como multiplicadores dessa informação, tem que ter isso sedimentado. Primeiro ponto é fazer, de fato, o reconhecimento da propriedade. Mapa de uso do solo, com as coordenadas geográficas. Para o cadastro ambiental rural, não precisa ser o georreferenciamento do INCRA. Não precisa ser aquele com coordenada de UTM, com o GPS geodésico. Pode ser Garminzinho básico, bate o perímetro e bate as partes internas. Reserva legal, área de preservação permanente, remanescentes florestais dentro da área. Faz esse reconhecimento, faz um levantamento de onde está essa propriedade, em que bioma está a fazenda, é cerrado ou é Mata Atlântica? Aqui em São Paulo, a gente tem uma mancha de cerrado bem no meio do estado, é importante reconhecer em que bioma está a fazenda para que o direito adquirido, que é aquele artigozinho que fala que quem desmatou a época da lei, que era lei na sua época de desmate, não deve reserva legal. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. E com base em todo esse diagnóstico, vai escolher a sua forma de regularização ambiental. Eu vou deixar depois os slides para a BAG, se a BAG quiser deixar disponível para vocês não precisarem ter aí o trabalho de anotar. A regularização das áreas de preservação permanente, a gente já pode até começar a fazer se quiser, porque elas estão na lei federal. A lei federal disse que essa regularização vai ser de acordo com o tamanho da propriedade. Então, áreas de até um módulo fiscal, módulo aqui é o quê? 12, 15 hectares, né? Módulo fiscal, Ribeirão 10. Então, áreas de até um módulo fiscal, independente... Opa, tá na lagoa? Cadê o rio? Faltou do rio aqui, gente, foi uma falha minha. Em margens de rios, independente do tamanho do rio, vai recuperar 5 metros e vai parar em 10% da propriedade. Essa é a regra de recuperação de área de preservação permanente. Propriedade até 2 módulos em rios, também independente do tamanho, porque na regra normal são rios de até 10 metros, depois rios de mais de 30, depois de 50, de 100, enfim. Aqui, na recuperação das áreas já em uso, independe do tamanho do rio. E o que é considerado uma área em uso? É uma área que foi desmatada e está sendo utilizada para fins agropecuários ou para fins silviculturais desde antes de 22 de julho de 2008. Então, esse código, ele dividiu as áreas rurais consolidadas, desmatadas antes dessa data, 22 de julho de 2008, e as áreas que não estão em uso. Essas áreas que não estão em uso continuam com as APPs como era no código anterior,
margem de rio de 30 a 500 metros, em torno de nascente de 50 metros. O diferencial é para quem já desmatou, a gente está falando de regularização de área usada, de área que produz. E essa área tem sim um diferencial de recuperação. Então, para as margens dos rios, independente do tamanho do rio, as propriedades de depois, para deixar o slide para vocês, eu insiro aqui o dos rios que está faltando. Depois, nas propriedades de 2 a 4 módulos fiscais, a margem vai ser de 15 metros, o bom é que coincidem as metragens, né? E também tem uma proteção de parar se essa recuperação atingir uma porcentagem da propriedade. Se a gente parar para pensar, qual foi o intuito desse código? Ele dividiu quem produzia de quem não produzia, ele deu um tratamento diferenciado para quem já estava usando a área, dando metragens diferentes para quem usava, e ele dividiu as propriedades por tamanho, para fazer com que todo mundo colabore com a recuperação ambiental, mas de acordo com a sua capacidade econômica. A gente não pode sacrificar aquele pequeno, que quando ele colocar uma reserva legal, uma área de preservação permanente, ele vai ficar insustentável economicamente. A sustentabilidade é formada pelo tripé, né? A parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Se faltar uma delas, não é sustentabilidade. Então, a ideia desse novo código é fazer com que as áreas, conforme o tamanho, sejam responsáveis pela recuperação de margens diferentes de APPs. Em torno de lagos e lagoas também é o mesmo critério, conforme o tamanho da propriedade, é o tanto que recupera e tem uma porcentagem de proteção, eu diria, né, da produção. Em torno de nascentes, não segue o tamanho da propriedade. Independente do tamanho da propriedade, se essa nascente estiver com uso desde antes de 2008 e o uso estiver irregular, você não tem os 50 metros de raio da nascente, a recuperação é de 15 metros. Se esta nascente tem os 50 metros, você não pode desmatar. Né? A linha é, se você está irregular, vou te dar uma chance de se regularizar de um jeito mais fácil. Mas se você está regular, o código não quer que você promova desmatamento. O entorno de veredas, aqui não tem vereda, né? Nessa região, uma região que a gente não tem a incidência de veredas, mas também tem um tratamento diferenciado conforme o tamanho da propriedade. E eu preciso colocar aqui um detalhe que faz a diferença na recuperação das APPs. Esse tamanho de propriedade é por fazenda ou é por matrícula? Porque tem imóvel que é formado de várias matrículas. E é exatamente por isso que o CAR federal não sai. Existe uma divergência entre o Ministério de Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, onde o Ministério do Meio Ambiente diz o seguinte: o interesse dessa lei foi proteger o pequeno. Portanto, essa regularização, tanto o cadastro quanto a regularização vai ser feita por imóvel rural. E o que é imóvel rural? Segundo o Estatuto da Terra, é a soma das matrículas de mesmo titular. Portanto, uma fazenda formada por 10 matrículas vai fazer um cadastro, vai contar com o seu tamanho como sendo a soma dessas matrículas e vai se regularizar conforme o tamanho, mas se somar as matrículas e der mais de 10 módulos, ela tem um tratamento diferenciado. O Ministério da Agricultura defende o seguinte: é injusto esse critério. Porque o cara que tem 4 módulos e um pouquinho está ferrado. Ele vai ter que ter toda a reserva legal, porque aqui a gente vai chegar, abaixo de 4 módulos tem um diferencial na reserva legal, e ele vai ter um jeito diferente de... Ele vai passar um pouquinho de 4 módulos e ele vai ter que fazer uma recuperação integral, por exemplo, de mata ciliar. Então, tanto o argumento do Ministério da Agricultura quanto o argumento do Ministério do Meio Ambiente são legítimos. Dá para defender os dois. E aqui é que está, de novo, a mobilização, né? Peço aí, eu vi que tem bastante representantes de sindicatos. Lá vamos nós de novo, né, Ismael? Se mobilizar e fazer pressão, porque a decisão de sair o CAR federal é política. Não vai haver acordo entre o Ministério de Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Hoje está na Casa Civil o decreto. E
a decisão vai ter que ser política. O mercadante não sabe o que fazer com aquilo, que ele nem participou de todas essas discussões, e não sai porque ainda não foi suficientemente pressionado. Acho que vale aí a gente organizar alguma coisa para fazer uma pressãozinha lá em cima. Esse artigo é um artigo muito importante do Código que fala do direito adquirido. Nós já falamos dele em outras ocasiões, inclusive aqui na BAG. É um artigo que defende que quem desmatou, de acordo com a legislação da época do desmate, não precisa repor reserva legal. E aí, houve uma interpretação pela PGE, a Procuradoria-Geral do Estado aqui de São Paulo, que esse artigo queria dizer o seguinte: de acordo com a lei da época do desmate, é para quando no Estado houve mudança na porcentagem da reserva legal. Como São Paulo sempre foi 20%, não se aplica esse artigo aqui. Eu não sei de onde que eles tiraram tanta criatividade. Porque o que está escrito aqui é o que está escrito aqui. Se o sujeito desmatou e na época a lei de reserva legal era diferente, ele vai responder à lei da época do desmate. E aí, como a PGE não entendeu, a gente traduziu e colocou dia, mês e ano para eles entenderem. Então, como é que funciona? O primeiro Código Florestal é de 1934. Ele foi publicado em 1º de maio de 35. Então, quem desmatou antes de 1º de maio de 35, mesmo que tenha desmatado 100% da sua área, não deve reserva legal para ninguém. Porque na época não tinha lei de reserva legal. Então, a gente escreveu isso, que quem desmatou áreas abertas antes da vigência do Código de 34, ou seja, antes de 1º de maio de 35, deve 0% da área ocupada de reserva legal. De 34 veio o Código de 65, que entrou em vigor no dia 15 de janeiro de 66. Portanto, do dia 2 de maio de 35 ao dia 15 de janeiro de 66, a regra é o que está escrito aqui. Propriedades que tinham floresta. E aí floresta é do céu fechado, copa com copa. Cerradão é floresta, Mata Atlântica é floresta, Floresta Atlântica é floresta. Cerradinho, campo, qualquer outro tipo de vegetação não entrava nessa conta. O que dizia? Que 25% da área ocupada pela floresta, e aqui se somavam as APPs, e aqui se descontava o que não fosse floresta. Então, 25% da área ocupada por floresta tinha que ser reservada. Deixa eu passar para o próximo. A vegetação de cerrado, lá em 65, no Código de 65, que entrou em vigor em 66, não tinha proteção. Então, se não era floresta, cerradão, se era um cerradinho, árvore retorcida, vegetação rala, não precisava de reserva legal. O que mudou? Todas as outras formas de vegetação também não precisavam de reserva legal. Ah, meu computador não tem backup, que bom. Eu acho que a gente tem que sair da apresentação para... Ah, não. Tá. Aí o que houve? O Código de 65 foi mudado por uma lei, em 89, que veio e disse o seguinte, que todas as áreas, independente da forma de vegetação, tinham que ter 20% de reserva legal. Aí entrou campo, aí entrou cerradinho, aí entrou a caatinga, entrou o pantanal, aí entraram todos os tipos de vegetação. O que muda para mim? Se a vegetação da minha área não era floresta até essa data e eu desmatei, eu não devo reserva legal. É isso que esse artigo quer dizer. E não quer dizer, como interpretou a PGE aqui de São Paulo, que quando mudou, porque eles falaram o seguinte, lá na Amazônia era 50% a reserva legal, passou para 80%. Então esse artigo, ele foi dito assim, o desmate foi de acordo com a reserva legal da época. É só para a Amazônia onde o índice de reserva legal mudou. Não distorça. O que esse artigo quis dizer foi isso. A cada mudança da lei, houve uma nova obrigação
de reserva legal para as propriedades rurais. E foi só em 89 que foi separada a área de APP da reserva. Antes era toda a floresta contada. Então, a gente tem que fazer aquele levantamento que eu falei do mapa primeiro, localizar o bioma da propriedade, saber quanto ela tinha na época que foi desmatada, para saber se eu não me enquadro nessa reserva legal isenta por direito adquirido. Desmatei, respeitando a legislação da época do meu desmate. Então, aqui tem todos os dias, etc., por conta dessas modificações. Depois que você fez o seu levantamento de mapas e todo o seu diagnóstico, você já sabe como você vai recompor e se você precisa recompor suas APPs, você vai fazer o cadastro. Ninguém, por exemplo, quem vai fazer declaração de imposto de renda, ninguém vai fazer o imposto de renda sem pegar suas notinhas, o histórico do banco, o livro caixa, toda a documentação. Por quê? Porque você quer restituição, você não quer pagar. Ou você quer pagar o mínimo possível. O CAR vai seguir o mesmo raciocínio. Eu quero juntar toda a documentação das minhas áreas para que eu possa aproveitar todos os benefícios que a lei me concede, para que eu tenha o menor prejuízo possível enquanto eu vou fazer a minha regularização. Bem-vinda, doutora Marta. Aqui em São Paulo, o cadastro ambiental rural já está disponível, já é possível fazer o cadastro, e ele é absolutamente compatível com o cadastro nacional. A única diferença é que ainda não está contando o prazo para se fazer esse cadastro. Mas ele já é possível de ser feito, ele é válido, e a hora que o decreto federal disser está valendo o cadastro nacional, quem tiver o CAR de São Paulo, está tranquilo, já fez. Quem quiser entrar para fazer o CAR federal, que não está disponível, entra lá no site do governo, ou entra direto no site de São Paulo. Se entrar no site do governo federal, vai aparecer lá o bannerzinho do CAR, e a primeira pergunta que tem lá é a seguinte: em que estado você está? A hora que você clica na bandeirinha, ele te remete para o CAR de São Paulo. Então não adianta, você vai fazer o CAR de São Paulo. A hora que você começar a fazer o cadastro, você tem que ter na sua cabeça aquelas imposições da APP, mas você tem que ter as regras de recuperação e de diferenças da reserva legal também já muito claras. Por quê? Porque senão você vai dar reserva legal às vezes sem precisar. Então tem que lembrar que as APPs, todas elas existentes ou em recuperação, podem se somar ao percentual. Tem que lembrar que não precisa mais de averbação e que as averbações já feitas, se forem fictícias, elas não vão se sobrepor ao CAR. O CAR quer de vocês as áreas físicas. Por quê? O objetivo de um cadastro ambiental rural feito para todas as propriedades rurais do Brasil é conhecer o país. Eu quero saber o que eu tenho nas minhas propriedades rurais, quantas são, de quem elas são, o que tem nelas de produção, o que tem nelas de vegetação. E esse é o objetivo do cadastro. E é por isso que ele não é mais, o código não é mais compatível com a averbação. Você só vai averbar quando lá no final você escolher colocar a sua reserva legal na propriedade de outra pessoa, a gente vai falar aqui da servidão, e aí aquela que recebeu a reserva legal e aquela que cedeu a reserva legal vão averbar isso em ambas. Mas isso é uma questão não da reserva legal, mas da transação entre as duas matrículas. A reserva legal, hoje, a documentação dela é o CAR. E também precisamos ter em mente a desnecessidade de regularização para áreas de até 4 módulos fiscais. Como assim? A data de corte do código é 22 de julho de 2008. Então, quem estiver usando irregularmente antes de 22 de julho de 2008 pode entrar aqui na regra. E propriedades que tinham esse tamanho de menos de 4 módulos em 22 de julho de 2008 não precisam repor a reserva legal faltante. Se o cara em 22 de julho de 2008 tinha 4 módulos e tinha 1% de vegetação, vai ser esse 1% a reserva legal dele, sem ter que pôr o restante.
fazer a regularização da reserva, não precisa fazer no CAR, não precisa decidir agora, só precisa saber o que você pode fazer. Mas o CAR, ele é só um cadastro. Ele não é o programa de regularização. Esse código, ele trouxe o CAR e o PRA, que é um cadastro e um programa de regularização. O CAR é só o cadastro. Você vai dizer, eu não tenho reserva, e pronto, a sua parte está feita. Você não precisa eleger agora qual é o modelo de regularização, mas é bom que você o conheça, para que caso você queira fazer a regularização já, você pode colocar isso no seu cadastro, mas não é necessário, não é exigível ainda. Você pode recompor na própria área. Hoje, com a mecanização da cana, você pode achar aquelas áreas que não são mecanizáveis e dizer, sabe, quer saber? Vou recompor reserva legal ali. E mais, vou plantar metade de seringueira, porque aí você consegue, inclusive, dar uso econômico. Essa recomposição pode ser em 50% com exótica. Então, você pode acabar dando um uso econômico para aquela reserva legal. Pode escolher fazer regeneração natural. As mesmas áreas não mecanizáveis, você vai largar lá e deixar se regenerar sozinha. E, por fim, pode haver a compensação de reserva, que é a aquisição das cotas de reserva ambiental em bolsa. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho ainda, porque cada sobra de mato que você tiver, você vai poder fazer o georreferenciamento dessa sobra e emitir uma CRA, que é uma cédula rural ambiental. O órgão ambiental vai fazer uma vistoria ou uma vistoria virtual, porque hoje eles têm fotos para isso, e vai te dar o ok, e a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, vai emitir esse título. É uma debênture que vai ser negociada em Bolsa de Valores. Eu imagino que Cerrado, Floresta Amazônica, não vai ter tanto valor, mas quem tem Mata Atlântica vai se dar bem, porque está faltando, todo mundo vai ter que repor reserva legal, e quem tiver excesso de Mata Atlântica vai poder vender por um bom valor. Pode ser por arrendamento da área, sobrou na minha área. O vizinho não tem reserva legal, eu arrendo para ele a minha mata como reserva legal da área dele. Nesse caso, tem que averbar nas duas matrículas, certo? Por uma questão de publicidade e transação comercial. Essa servidão tem que ser, no mínimo, por 15 anos. Então, pensa bem, se quiser arrendar, porque é um casamento que você vai fazer com aquele sujeito que vai te pagar todo ano a servidão da reserva legal. A compensação pode também ser por doação de área em unidade de conservação. Compra uma área dentro de um parque, de uma reserva, de uma estação ecológica e doa para o Estado. Qual é a vantagem, ao invés de eu comprar uma área particular que vai ficar sendo minha, de eu comprar uma área numa unidade de conservação? Quando eu compro uma área para mim, eu só posso compensar em 80% dela. 20% é reserva legal dela mesma. Além disso, se entrar índio, sem terra, ladrão de madeira, caçador, fogo, a responsabilidade é minha. Quando eu compro em unidade de conservação, eu não preciso dos 20% de reserva dela mesma, que ela já está num parque, e eu não cuido da área, eu dou ela para o poder público. Eu recebo do poder público em troca um título de desoneração de reserva legal da minha área. Portanto, nunca mais a minha área vai falar em reserva legal, está desonerada dessa obrigação. E, por fim, dá para cadastrar entre áreas de mesmo titular. O sujeito tem uma área aqui, uma área em Sertãozinho, mesmo bioma, cadastra as duas, a reserva legal de uma na outra e tudo bem. Uma operação fácil. O único critério para compensação de reserva legal é que esteja no mesmo bioma. E o bioma, temos os 6 do Brasil: Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Amazônia. São Paulo tem esse meio ali, o meu laser está fraquinho, mas o meio, aquela manchinha ali que vem o Cerrado aqui para baixo, ele entra exatamente no meio de São Paulo. Então existe já fotografia, já existe estudo de onde é a faixa de transição dos biomas aqui em São Paulo, para saber exatamente em que bioma você está e aonde você pode repor sua reserva legal. Se for dentro do estado, pode ser em qualquer lugar. Compra lá no Vale do Ribeira, está tudo bem. Se for fora do estado, tem que ser em área prioritária para conservação, ou seja, dentro de unidade de conservação, parques, reservas e etc. Os estados ainda vão declarar outras áreas como prioritárias que vão poder receber reserva legal.
Por enquanto, são só as unidades de conservação. Então, se você agora quiser fazer o CAR, quiser comprar uma área de Mata Atlântica em qualquer lugar para colocar sua reserva legal, se for dentro do estado, pode comprar. Se for fora do estado, em unidade de conservação. Já pode começar a fazer a sua regularização. Como que é o CAR de São Paulo? O CAR federal ele vai sair mais ou menos com essa carinha aqui. O CAR de São Paulo, ele tem outra carinha, ele é mais colorido. Mas, na verdade, são sistemas integrados. E aquele SIGAM, que é o sistema, aqui São Paulo está ligado, é o sistema federal, Sistema de Informação do Cadastro Ambiental Rural, que vai ser o SICAR. A tela é exatamente essa. Lá, quando você entra no site para fazer o CAR, a tela é exatamente essa. Você vai clicar em Cadastro Ambiental Rural. E eles... Nossa, ficou horrível, né? Não dá para ler. Bem, mas ele vai começar a te fazer perguntas. Quem não tiver cadastro, tem que fazer um cadastro. Então, clica lá em cadastrar. Vai ter um usuário e uma senha. Com o mesmo usuário e a mesma senha, você pode cadastrar todas as suas propriedades. Usuário e senha pode ter várias propriedades, a única coisa é que o número do CAR de cada uma delas vai ser diferente. Aí vem os cadastros existentes. Ó. Se você tem 5 fazendas, os cadastros existentes nesse usuário e nessa senha vão estar na próxima tela. Todos eles, qual é a situação de cada um, se já está cadastrado, se está em cadastramento. Às vezes você vai até o meio do cadastro, puxa, pintou uma dúvida. Salva até ali, fecha o programa e vai embora. Amanhã você volta com a informação e continua de onde você parou. No cadastro federal, já existe a opção de fazer offline. Você baixa o programa, faz todo ele até o fim, que nem imposto de renda, e aí você manda. O de São Paulo ainda não. Você faz todo online, então se cair a tua internet, tem que ir salvando cada fase, para você não perder o que já fez. Mas ele te dá a opção de você manter em cadastramento, por exemplo, alguma propriedade. Aí ele vai te perguntar todas as informações. Nossa, tá horrível, gente, desculpa, eu vou aumentar esse negócio. É que eu tirei print da tela do computador e ele não fica realmente muito bom. Era melhor a gente fazer online. Ele vai te perguntar coisas como: de quem é a propriedade, em nome de quem está, qual a matrícula, e aqui a gente esbarra de novo no motivo pelo qual o CAR não sai. Se for por matrícula, vai ter que fazer um CAR para cada uma das matrículas que compõem o imóvel. Se for por imóvel, faz um CAR da fazenda toda, como CCIR, que junta todas as propriedades. Na minha opinião, eu não acho que o Ministério da Agricultura vai conseguir prosperar com essa história de ser por matrícula. Até porque quem trouxe essa ideia foi Aldo Rebelo lá atrás, quando conversou com os pequenos produtores, e a ideia de proteger o pequeno foi muito simpática, tanto que a própria presidente, quando trouxe a medida provisória, ela deu a recuperação de APP por tamanho de propriedade. Então, não acho que vá prosperar por matrícula. Eu tenho, para mim, que vai ser por imóvel mesmo, e aí cada fazenda será um cadastro ambiental rural. Aqui vai perguntar qual é o nome do proprietário ou dos proprietários, vai perguntar a área do imóvel, vai perguntar em que localização ele está, se dentro da área do imóvel existe alguma área de posse. Posses também precisam fazer o cadastro. E esse cadastro vai fazer, como eu falei, o que interessa para o cadastro é a área física. Então, se dentro da sua área matriculada, tem lá 100 hectares na matrícula, você tem 120 medidinhos, né? E mais 20 de posse, você vai declarar toda a área física aqui no cadastro. A matrícula é um detalhe. Imagina o que vai dar de confusão esse negócio na parte fundiária. Mas tudo bem, o problema aqui é ambiental. Depois, vou dar os dados efetivamente da propriedade, né? Vai ter pedido de cadeia dominial, vai ter pedido de documentação dessa propriedade. Se for posse, vai ter o pedido de certidão de posse ou não, tempo de posse, a parte mais de propriedade do que de recurso natural que tem nela. Eu não estou conseguindo ler absolutamente nada do que está escrito lá. Mas, enfim, é isso que diz, acreditem.
que é isso que diz. Depois vai para a parte do domínio, que são todos os dados do proprietário ou do posseiro. E entra na parte das declarações. Declarações são as observações. E é aqui que você vai colocar esse detalhe. Olha, na propriedade, eu tenho na matrícula 100 hectares. Mas lá na área eu tenho 120 medidos e eu tenho mais 3 de posse. Então, você vai declarar todas as suas... tudo que você afirmou lá atrás, você vai justificar aqui. E você vai poder juntar documentos. Então, você vai escanear o documento e colocar no sistema. A hora que você deu todas aquelas informações, vai aparecer uma espécie de um checklist, que vai te dizer qual é a área que você falou, quanto que você disse que tinha na matrícula, quanto era a área física. E com base nesses dados, o produtor abaixo de 4 módulos vai só inserir aqui os pontos do perímetro. Acima de 4 módulos, tem que juntar um mapa no formato shape, que é um arquivo shape específico que é o que é aceito pelo sistema. A hora que ele joga as coordenadas do mapa ou insere o arquivo, a propriedade vai ficar delimitada. Isso é um exemplo, né, de importação do arquivo shape para o sistema. Tem como apagar essa luz aqui da frente? Eu acho que é tarde já para isso, né? Vamos começar de novo. Enfim. Então, aqui, bem em amarelinho, dá para ver aqui? Em amarelinho tem aonde passa a linha reta. Nada, não está dando para ver o laser point, nem a linha, nem coisa nenhuma. Talvez o primeiro. Esse mapa aqui é melhor. É que esse aqui é o shape de São Paulo e esse aqui é o do Sistema Nacional. Por que São Paulo ainda está um pouquinho pior? Porque quando São Paulo lançou o cadastro, o shape, o arquivo do Cadastro Nacional estava no meio do caminho. Aí São Paulo se adiantou, terminou e lançou. Depois, o Sistema Nacional contratou uma empresa especializada para melhorar o sistema deles. Aí os caras fizeram um trabalho de mestre e com certeza depois que lançarem o Nacional, São Paulo vai atrás, porque ficou muito bacana o trabalho do Nacional. No de São Paulo, hoje, você tem inclusive, então você lançou lá, pegou seu memorial descritivo na matrícula e lançou. Aí você percebe que a sua propriedade aqui, ela não acaba aqui, que ela vem até o rio. A sua matrícula está errada, ou a sua medição está errada. Aí simplesmente você pega o mouse, existe uma opção que você clica aqui, desenhar, e você pega esse ponto e puxa ele até o rio. Então, o cara, ele privilegia a sua área física. Se o vizinho inventar de puxar também até o rio e der uma sobreposição, que vai acontecer muito, eu imagino, isso vai para o cara, ele vai ter estágios. Absolutamente aceito, pendente e recusado. Os arquivos com sobreposição vão ficar no pendentes. E aí, provavelmente, vocês dois serão chamados para decidir onde é a cerca, porque houve uma sobreposição. Mas o importante é que dentro da propriedade existe a delimitação do que vocês têm de mata. Independente de se ela for reserva legal, se ela seja APP ou se ela é só um remanescente de vegetação. Aqui em São Paulo, inclusive, a gente teve um problema. Eu já fiz bastante CAR de propriedades aqui em São Paulo. E esses cadastros, nós estávamos lançando a APP. Então, eu pego aqui, projeto quantos metros a legislação me pede, de acordo com o tamanho da propriedade, e eu caracterizava isso aqui como APP. Só que lá no final, a CETESB mandou, a gente pediu uma recomendação dizendo que a gente mandava e devolvia um arquivo, e a CETESB recomendou, falou, não quero que você diferencie o que é APP, o que é reserva legal, o que é mata de vegetação remanescente. Eu vou dizer onde está cada coisa. Então, a gente manda tudo como vegetação. E eles separam o que é cada uma das coisas. Então,
coloco cada um aqui. O sistema me diz que, como eu tenho um rio, isso aqui em vermelho deveria ser minha APP, mas está minha lavoura, ele acusa como eu não tendo aquilo. Isso é uma irregularidade. Aí eu vou ter que comprovar que isso está em uso desde antes de 22 de julho de 2008 e que a minha recuperação vai ser de tantos metros conforme o tamanho da minha propriedade. Não no CAR. Esse momento CAR é o momento de dizer o que eu tenho de errado. O momento do PRA é que eu vou assumir como é que eu vou fazer a regularização. Esses anexos são os locais, é o local onde eu posso então colocar todos os meus documentos. Tudo que eu quiser anexar de documento lá, certidão de posses, o capião, o que eu quiser colocar eu vou anexar aqui de documento. Essa aba tem no sistema de São Paulo e não tem no nacional. É opcional. Se o Estado quer exigir documentação, se ele tem espaço para armazenar isso tudo, que bom. Tem Estado que não vai exigir. Aqui é um resumo do cadastro. Então, vem lá o número do CAR, qual que é o número da matrícula que está ele vinculada, vou chegar mais perto para tentar ler, se o mapa foi em arquivo shape ou não foi, todas o resumo do que há dentro da propriedade. Tem reserva legal declarada, tem reserva legal devida, tem uso alternativo do solo antes de 2008, não tem, é um resumo do que aconteceu no seu cadastro. Esse aqui é o fim, né? Se está em cadastramento ou não está, você confirma, a hora que você confirmar isso aqui, ou você sai, você tem aqui embaixo as opções. Ou você volta para fazer uma correção, ou você sai do sistema, ou você efetivamente aqui você vai mandar para o sistema o seu cadastro feito. Tudo que você disse poderá ser usado contra você, mas é retificável. Assim como você tem um prazo para retificação de imposto de renda, você tem um prazo para retificação do CAR. Essa retificação tem que ser espontânea. Caso haja uma verificação por parte do órgão que você deu uma declaração falsa, isso é passível de multa. Então, assim como lá na Lei de Crimes Ambientais diz que no processo de licenciamento, qualquer informação falsa é passível de multa e processo crime. No CAR, no decreto que vai sair, também está escrito isso. Por enquanto, no CAR de São Paulo não tem isso, porque você pode retificar quantas vezes você quiser até sair o nacional. A hora que sair o nacional, vai sim ser especificado um prazo e vai ser feita uma retificação. Depois de confirmado o seu cadastro, o CAR deverá ser retificado a cada mudança de situação. Então, eu estou no Cerrado, tenho APP, tenho reserva legal e tenho sobra. Posso desmatar? Pode desmatar. A hora que eu faço meu processo de autorização de desmatamento e desmato, eu atualizo o meu CAR para dizer que eu não tenho mais aquela vegetação. Então, o CAR ele é atualizável a cada mudança de situação, mas a retificação vai ser possível uma vez num prazo determinado. Todo mundo vai ter 1 ano para fazer o CAR, prorrogável por mais 1 ano, mas eu não contaria com isso, porque a gente está vendo a ineficiência do governo em fazer o lançamento. Imagina se tiver que adiar ainda o prazo de 1 ano. Então, conheçam suas propriedades, vão atrás, orientem seus associados, seus sindicalizados, para que façam esse levantamento e façam o CAR assim que ele estiver disponível nacionalmente, ou que façam o CAR de São Paulo. Como ele pode ser retificado várias vezes enquanto não for lançado nacional, é um bom teste. Você vai ficar fazendo um exercício se você consegue fazer o CAR da sua propriedade de acordo com o que ela é. O resumo do cadastro vai mostrar um mapinha com a identificação das áreas, tanto que são passivo, né, que são a APP que você não tem, a reserva que te falta, quanto as áreas que são ativo, como aquele remanescente de vegetação ali que está sobrando. O resumo de tudo que você informou a respeito de APP, reserva legal, propriedade, etc. E o recibo de inscrição no sistema de cadastro ambiental rural. Não precisa escolher a sua regularização agora. Você vai cadastrar os seus defeitos. Vou confessar tudo aqui. Será que vou? Que medo, não vou me multar? Desde que foi publicada a lei, dia 25 de maio de 2012, está escrito lá
que, por desmatamentos anteriores a 2008, ninguém pode ser multado. Então, confesse que você não vai ser multado, isso está assegurado em lei, não sou eu que estou falando. Ah, mas o Ministério Público está exigindo que eu faça de acordo com a lei anterior. Muita gente tem sido aí pressionada para assinar TAC, para verbar reserva, para fazer separado a reserva legal da APP. E o importante é saber que o código existe, está vigente, embora o CAR não tenha saído, a lei que mandava verbar e que separava a reserva legal de APP foi revogada. A lei que está vigente não exige a verbação, a não ser em caso de servidão, e não exige que você, e permite que você conte a sua APP como reserva. Portanto, a hora que um promotor vier propor algo contra a lei, corregedoria nele ou processo nele. O pessoal de Santa Catarina já processou 2 promotores, o pessoal de Minas Gerais também, está virando moda. Uma hora os caras vão aprender. Que eles precisam parar de pressionar para que o produtor faça alguma coisa que a lei não lhe exige. Então é importante conhecer o que é possível do Código Novo, todos os direitos que ele lhe dá, para que você não seja compelido a fazer aquilo que não precisa fazer por lei. Era esse o recado básico. O preenchimento do CAR pode ser feito por vocês mesmos. Quem quiser fazer o seu próprio CAR, dá para testar isso até a última tela. Se não quiser enviar, não manda, começa de novo. Checa os dados, vê se você não tem outra possibilidade de fazer entrar num direito adquirido, de fazer uma recomposição menor. Tente aproveitar todos os benefícios. Não tá seguro? Fale com um técnico. Peça auxílio. É que nem imposto de renda. Sabe fazer, faz o seu. Não sabe? Vai para um contador. O contador vai te ajudar a ter restituição. Né? Último recado que eu queria deixar, antes de abrir para perguntas, é que ainda não podemos deixar de nos mobilizar para pressionar o governo. Conseguimos o cadastro, conseguimos a lei, conseguimos um cadastro estadual, mas a falta do cadastro federal e das regras do cadastro federal estão fazendo com que haja abuso por parte do Ministério Público, abuso por parte do próprio órgão ambiental, que meio que, com medo da pressão do Ministério Público, vem pressionar o lado mais fraco, que é o produtor. Mandem cartas, e-mails, sinal de fumaça. Eu sei que o pessoal que está aqui é todo o pessoal de sindicato, de associação, tem a BAG, tem a Socana, procurem seus líderes e continuem pressionando, porque se a gente não pressiona, a parte de lá não reage. A gente só conseguiu chegar até aqui com reação. Por fim, quero agradecer de novo a BAG e me colocar à disposição para as perguntas de vocês. Obrigada. Tem que falar alto, porque eu acho que não tem outro microfone. Vamos lá. Então, o que houve nesse caso? A Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Agricultura, porque eu vou voltar um pouco. Quando se falou que não precisava mais averbação, primeiro que os cartórios ficaram tristes porque eles perderam um pedacinho de mercado. Segundo, que o Ministério Público disse, espera aí, não precisa de averbação, vírgula. Correu para o Conselho Nacional de Justiça em Brasília e conseguiu um parecer do Conselho Nacional, porque mostraram só um artigo, né, da lei. O CAR desobriga a averbação. Então, quando se lê só esse artigo, o que a CNJ orientou? Enquanto não tiver CAR, tem que averbar. Não se deram ao trabalho, é lógico, de ler o restante da lei e ver que era incompatível a averbação com a nova proposta de legislação florestal. Quando o CNJ falou isso, ele causou um grande problema em todos os cartórios, porque ele falou, o CNJ orienta as corregedorias que orientam os cartórios. Os cartórios falaram, olha, por causa do CNJ eu tenho que exigir. Ficaram super felizes e continuaram a exigir. São Paulo foi proativo. A Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Agricultura,
a Mônica trabalhou muito para isso, se juntaram e foram aos cartorários e disseram o seguinte, olha, São Paulo já tem um CAR, a gente já lançou o cadastro aqui. Então, pelo menos aqui no estado, quem fizer o CAR de São Paulo, vocês desobrigam da averbação. Feito? Feito. Assinaram um acordo, faz o quê? Uns 2 meses, isso? Assinaram um acordo, formalizaram um acordo, e quem fizer o CAR de São Paulo não precisa averbar reserva legal. Tiveram uma reunião em Campinas, dia 15 de fevereiro. Pronto, agora a gente... A regional de Ribeirão teve uma reunião em Campinas, dia 15 de fevereiro, e a ordem que foi dada aos cartórios é que continue exigindo o memorial descritivo da reserva legal em áreas de retificação. Então, a gente está com bastante nota devolutiva de cartório fazendo essa exigência. O que eu sugiro é que haja uma busca a esse documento que foi assinado, que se faça uma consulta formal ao cartório, com cópia para a corregedoria, que aí a gente começa, eles fazem uma bagunça, a gente faz outra. Existe um convênio dizendo que se eu tiver o CAR, eu não preciso averbar. Como é que eu vou fazer memorial descritivo se eu posso comprar um título na bolsa? Eu tenho essa opção, eu tenho prazo. Eles têm uma nota promissória, mas não está vencida, então eles não podem executar, pensando como advogado. Eles não podem exigir que eu pague sem estar vencida a minha nota promissória. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma cópia desse convênio, onde diz claramente que quem tiver o CAR de São Paulo não precisa fazer nenhuma espécie de averbação de reserva legal, e fazer uma consulta formal, com cópia para a corregedoria, dizendo esse acordo vale ou esse acordo não vale, e começar a provocar. Porque se o pessoal do lado de lá, os cartorários, eles querem mais é que registre, porque eles ganham. E o Ministério Público não quer que o código vigore. Então, nós precisamos começar a formalizar as nossas intenções, como eles estão fazendo, para que a gente consiga uma vitória, porque, de fato, é ilegal. Em último caso, para advogado, parece que a gente está puxando a brasa para a nossa sardinha, mas mandado de segurança. A gente não perdeu um até agora no escritório, conheço vários escritórios daqui também que já entraram. Os juízes são muito unânimes, chega no tribunal, eles brigam, mas os juízes de primeira instância dizem, não comporta mais, não há exigência de averbação de reserva legal na lei. E aí eles têm ganhado os mandados de segurança. Doutora, queria falar. Sobre esse assunto, a gente tem enfrentado também, e a solução foi o seguinte, se a gente lê o manual do CAR, quando ele fala em reserva legal, ele fala, você lança a reserva legal que você tem averbada ou uma proposta de reserva legal, que vai ser apreciada pelo CBRM. Se você lançar essa proposta de reserva legal, o que a gente tem conseguido discutir com os cartórios é o seguinte, se eu lançar, aí sim eu tenho que apresentar memorial descritivo e planta. Se eu não lançar, então basta que a gente lance como vegetação nativa, porque se você estiver discutindo, tem que tomar cuidado um pouquinho com isso, se você estiver discutindo com o cartório, se o CAR tiver reserva legal, porque a lei fala que se eu apontar reserva legal, eu tenho que apresentar memorial descritivo. Não que eu estou averbando, mas que eu estou apresentando o memorial descritivo daquela minha reserva legal. Então, em vez de apresentar como reserva legal, apresentar como vegetação nativa reminiscente, que aí não entra nesse capítulo, e aí a gente tem conseguido, a gente tem feito registros sim nos cartórios. Mas isso precisa ter um trabalho de conscientização dos cartórios, porque eles também não entendem isso. Então, tem cartório exigindo CAR por matrícula, tem cartório que não sabe nem o que ele confere, aí ele quer fazer o PRA olhando o CAR. Então, a gente tem que deixar isso, mostrar bem para o cartorário e trabalhar isso com os cartorários. O que eu disse, essa parte de transição não vai ser fácil. Cara, estava no DNA dos caras que a reserva legal tinha que estar ali. E eles não têm uma orientação de mudou, mas como mudou? Aonde mudou? Aí chega o promotor na frente dele e diz, você não averbou de processo. O cara, o problema não é dele, o problema é seu. Se você quiser entrar com mandado de segurança contra ele, fica até feliz. Porque ele diz, olha, promotor, desculpa, mas foi o juiz que mandou. Então, infelizmente, a gente vai ter que brigar um pouquinho, ou usar isso, aquilo que eu disse antes, a gente coloca tudo como vegetação nativa remanescente, não separa nem as APPs.
porque aí lá no órgão eles vão fazer a separação. A gente chegou a fazer isso, né? A gente fez a indicação que a gente tinha feito como proposta. Mandamos lá até o print da página falando que aquilo era uma proposta, sentido memorial. Então não vou mandar proposta, vou mandar a legislação nativa. Eles falaram que acima de 4 módulos em áreas certificadas é para indicar reserva e mandar um memorial. Eles vão exigir, e por isso que é tão importante esse tipo de encontro. Porque você esclarece o teu produtor, o teu associado, de que de fato ele pode resistir. Embora o cartorário seja uma espécie de autoridade, ele não está certo no que ele está falando, e você resista, vá buscar um apoio, vá buscar uma alternativa, nem que seja na declaração, ou no judiciário, ou fazer alguma recomendação ao cartório, porque de fato não é necessário, não é exigido em lei. Certo? Doutor. A partir do que você disse, que a posse tem o mesmo tratamento de um imóvel com ato decretal. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma posse, inclusive, correndo um processo de execução. Eu poderia usar mata que serviria para compensação. Pergunta, eu posso compensar minha posse? Isso já, uma das discussões para construir a instrução normativa do CAR, milhões de situações foram levantadas, esse tipo de coisa. Eu tenho uma posse, eu vou fazer o CAR da posse. Nesse CAR, eu vou indicar o documento que eu tenho. É uma certidão de posse pacífica, legítima, eu indico. Todas as compensações vão passar por um crivo do órgão ambiental. Você pode sim indicar a compensação na posse, vai passar pelo crivo do órgão ambiental a qualidade do seu documento de posse. Porque às vezes é uma posse precária, às vezes é uma posse questionada, às vezes é uma área que o sujeito tem posse, mas que é uma área devoluta, que sabe que jamais vai virar uma propriedade. Então vai ter que passar pelo crivo do órgão ambiental, mas sim, pode haver em área de posse compensação ambiental. Samanta, quando a gente faz a conversão de AutoCAD para Shape, tem dado uma diferença de área. Os técnicos estão tão felizes com esse negócio, eles não dormem mais. E aí, o que a gente tem feito? Essa diferença de área é em número final, né? 7%, 6%, depende do tipo de topografia, etc. Como dentro do sistema eu posso, inclusive, desenhar, o que eles têm feito é bater com a área física. E aí, a diferença de área com o AutoCAD é ignorado e o shape em cima da área física é considerado como válido para a área. Ok, mas aqui, dentro do sistema de importação, por causa da questão de precisão técnica de AutoCAD para Shape, você pega exatamente a mesma coisa. Então, você nunca consegue importar perfeitamente. O que a gente tem tentado fazer é o seguinte: quando eu declaro naquela parte inicial, que eu declaro a área que eu quero, e que ela não necessariamente é a da matrícula, eu declaro exatamente o que tem. A do Shape? Não, a do AutoCAD, que ela é mais precisa. Eu declaro do Shape. Mas ela é menor. E aí o cartório tem dado problema, porque ele quer que bata. E não vai bater nunca. Mas por que você está indo para cartório agora, nesse momento que eu não entendi onde é que o cartório... Por causa que a gente está usando o CAR, com a inscrição, averiguando e fazendo as verificações diárias. Aí o que ele quer que bata? Ele quer que bata o CIGEF, que tem uma imperfeição técnica. Ele quer que bata o CAR, que tem uma imperfeição técnica. E ele quer que bata o AutoCAD. Isso vai piorar. Porque a hora que começarem a fazer as confrontações, isso vai dar ou espaços ou sobreposições. E os pequenininhos, na hora que começarem a desenhar suas áreas, pensa no rolo que vai dar isso, né? O cartorário vai ficar maluco. Mas eu tenho usado a área do Shape, por quê? Porque o CAR exige a área física. A hora que eu coloco o Shape e bato na fotografia do CAR, que é de 1:5, eu consigo ver exatamente a minha cerca, a minha divisa, o chifre do boi, se for o caso, numa foto de 1:5. E tenho feito, eu não tenho casos de levar isso para retificação de área ainda. Por quê? Porque o CAR
Eu estou fazendo a regularização ambiental e eu estou evitando ao máximo os cartórios por enquanto. Inclusive, quem tem retificação ou quem tem certificação de georreferenciamento para fazer, eu estou mandando esperar. Porque os cartorários vão ter que fazer alguma coisa, assim como São Paulo fez um acordo para que eles aceitassem o CAR, daqui a pouco vai ter que entrar o órgão fundiário para dizer, vamos pôr ordem nessa bagunça. Por isso que eu digo que vai piorar. E a hora que isso estiver a nível de INCRA, que funciona pra caramba, a gente vai ter um problema grave. Mas, por enquanto, o meu problema é ambiental. Então, se tiver que retificar, eu sugiro, como advogada ambiental e não como técnica fundiária, que seja feito pelo SHAPE. O que a gente tem discutido com os cartórios, e até aqui funcionou, é o seguinte: o dever dele é escrever o CAR. Ele não tem que conferir nada. Então, você escreve. O que tem de diferença ou não, que a gente tem tido cuidado é para a área não ser maior. Porque maior tem mais obrigação, tem mais problema, tem mais... Então, se ela dá a diferença para menor, que era o que mais acontece, a hora que dá para menor, a gente tem deixando a área do SHAPE declarado porque não é título de domínio, está escrito na lei, não implica em questão fundiária e tratado dessa forma. Tem cartórios que passam, tem cartórios que não passam. O importante é saber que, para dizer para o cartorário, é o seguinte: eu estou fazendo a regularização ambiental. Eu não tenho nenhuma, não está me gerando e nem te gerando nenhuma obrigação fundiária, para deixar, porque o cartorário ele não está preparado para essa informação toda. Às vezes, eu acho até que seria interessante a gente fazer um evento para os cartorários, né? Vamos pensar numa coisa dessa, fazer um evento para chamar juiz, cartorário, Ministério Público, órgão ambiental. Eu fui o pessoal da Santa Fé providenciou, né, para a Polícia Ambiental lá de Bitinga. A gente foi fazer um treinamento para os policiais ambientais. E muita dúvida do pessoal que está lá no campo, cheio de... Não, foi intimidador. Eles fizeram uma meia-lua, todos fardados. Eles fizeram uma meia-lua e me botaram no meio. Eu falei, vou apoiar. Mas foi muito produtivo, porque eles têm a dúvida do dia a dia da fiscalização. E uma dúvida deles é essa: eu vou fiscalizar de que jeito? Se, conforme o tamanho da propriedade, é o tanto de mata ciliar que o cara tem que ter. Então, no mesmo rio, eu vou ter a hora 5 metros, hora 8, hora 15, hora 20, hora 100. O que é certo? Para o cara também não é fácil, para o outro lado, né? Então, a gente vai ter que aí ajudar todo mundo nesse processo de transição, porque senão a coisa vai ficar complicada. O que a gente tinha falado que era para dizer a mais? A lei de São Paulo. Como a gente falou aqui de pressão, gostaria de colocar mais uma coisa antes das próximas perguntas aí. O Código Federal disse o seguinte: essas são as regras gerais. As legislações estaduais, quando criarem os seus programas de regularização ambiental, vão dispor sobre as suas peculiaridades. É lógico, não dá para a gente tratar São Paulo como é o Acre, né? Não há nem possibilidade física, natural, social de tratar da mesma forma. Então, alguns estados já se adiantaram. Goiás já fez a sua lei estadual. Minas Gerais já fez a sua lei estadual. Paraná está fazendo sua lei estadual. E São Paulo está fazendo sua lei estadual. O que é importante por parte de vocês? Todos os problemas que a gente conseguir identificar na prática, coloca no papel e manda para o seu líder. Faz chegar na mão da Patrícia, faz chegar na mão de um presidente de sindicato, faz chegar na mão de alguém que possa levar isso ao conhecimento da Assembleia. Porque a gente conseguiu resolver coisas, por exemplo, em Minas Gerais, eles têm muita necessidade de irrigação. Principalmente no norte e noroeste de Minas Gerais. Tem Caatinga lá, enfim. Nós conseguimos colocar na lei que é possível intervenção em APP de vereda para fazer irrigação. É inconstitucional? Não, porque no interesse social da lei federal está dizendo que nos processos onde a água for item essencial é possível intervenção em APP. Processo onde a água é item essencial, irrigação, só faltou escrever o nome, né? Então, foi importado isso e foi colocado lá que é possível fazer reservação de água da vereda para fins de irrigação. Isso aumenta para eles 2 lavouras por ano, porque eles têm só uma safra por ano sem irrigar e 3 irrigadas. E em índice de produtividade eles dão um salto.
Então, problemas específicos de São Paulo dá para a gente resolver em leis específicas de São Paulo. Eu sei que aqui tem lei de cerrado, aqui tem problemas de aquicultura, piscicultura, tem muita coisa que dá para resolver em lei estadual. Identifiquem seus problemas específicos que não estão resolvidos no federal, coloca num papelzinho e faz chegar numa liderança. Esse é o momento para a gente brigar pela lei estadual de São Paulo, para que o PRA saia do jeito que o agricultor daqui precisa. Mais alguma pergunta? Não vi uma mão lá atrás, não? Isso quer explicar bem, né, Patrícia? Não tem dúvida. Ou a pessoa não entende nada e fala, as pessoas não sabem nem o que ela está falando, ou explicou tanto, tão bem, que daí não tem dúvida. Foi bem didática a apresentação, né, gente? Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, Samanta, agradeço a apresentação, as informações aqui repassadas. Reforço nas palavras da Samanta, é importante agora esse alinhamento entre todos e que as informações cheguem onde tem que chegar, que é no produtor final. Pedir uma salva de palmas de novo. Obrigada.